Feliz sábado, irmãos. Boa tarde, Deus abençoe a todos, graça e paz. O tema do vídeo de hoje, ele é bem importante, né, para nossa compreensão. É Apocalipse 14, a partir do verso 6. Aqui vai falar o quê? Que os três anjos proclamam o juízo de Deus, as três mensagens angelicais. O que será que a Bíblia quer dizer com essas três mensagens dos anjos? Vamos descobrir agora, irmãos. Então, eu vou explicar as três mensagens angelicais e o que significa isso. Tá bom, irmãos? Apocalipse 14, a partir do verso 6. Ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Né? Primeiro eu vou começar nessa parte. Ó. Então a primeira mensagem é o quê? É que o anjo ele tinha que proclamar aos habitantes o evangelho eterno. Mas o que é o evangelho eterno? Também faz parte das outras duas mensagens angelicais que eu vou explicar aqui no contexto, tá, irmãos? Vamos para Marcos 16, versos 15 e 16. Olha o que a Bíblia fala. Marcos 16, versos 15 e 16. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, irmãos, para o vídeo não ficar tão longo, para não ficar enjoativo. Então, Marcos 16, versos 15 e 16. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, Marcos 16, verso 15 e 16, irmãos. Ó. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, vírgula, mas quem não crer será condenado. Então, irmãos, o evangelho eterno é o evangelho de Jesus Cristo, né? A gente aceitar Jesus como o único salvador de nossas vidas, né? A gente pode confirmar isso, por exemplo, em Atos 4:12, ó. Vou até ler Atos 4, verso 12. Podia ler João 3, verso 16, Romanos 10, versos 9 a 13, né? Mas vamos ficar, por enquanto, só com Atos 4, verso 12, para não ficar muito longo, tá, irmãos? Ó, Atos 4, verso 12, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, o evangelho eterno aqui de Apocalipse 14, 6, a primeira mensagem do anjo proclamar para os habitantes o evangelho eterno, né? O evangelho eterno é o quê? A salvação por meio de Jesus Cristo, né? A gente aceitar Jesus Cristo para sermos salvos, né? Nenhum outro nome a gente consegue salvação, só pelo nome e pelo sangue de Cristo, tá bom, irmãos? Amém, glória a Deus por isso. Agora, o verso 7, são três mensagens angelicais, então não serve também só uma, tem que servir nem duas, tem que servir as três mensagens, tá, irmãos? Para mensagens angelicais ficar completa, tá, irmãos? Claro que a salvação é pelo sangue de Cristo, né? A salvação é pela graça, de acordo com Efésios 2, verso 8 e 9. Lá fala que a salvação é pela graça para que nenhum homem se glorie. Mas é claro que no verso 10 também fala para fazermos as boas obras. Também não é apenas aceitar Jesus, já era, não preciso fazer mais nada. Posso viver minha vida do que eu quiser, fazer o que quiser, pintar e bordar. Também não é bem assim, tá, irmão? A gente tem que demonstrar boas obras sim, tá bom? Salvação pela graça, mas temos que ter obediência, sempre se lembre disso. Ó, por exemplo, o verso 7, ó. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Irmãos, aqui está falando que o quê? Para a gente temer a Deus e dar-lhe glória, que é chegada a hora do seu juízo. Então, irmãos, o juízo de Deus, ele já está acontecendo, né? 1 Pedro 4, verso 17, por exemplo, olha o que a Bíblia fala. 1 Pedro 4, verso 17, ó. Aqui, ó. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmão, então, na verdade, o juízo, né? Juízo pré-advento que a gente fala, ele começa primeiro pela casa de Deus. Então, está acontecendo agora, nesse exato momento, né? O juízo pré-advento, né? Lá no santuário celestial de Deus. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre o santuário, tá, irmãos? Mas depois eu vou fazer também explicando biblicamente quando começou esse juízo, em que ano, né?
Não é tema desse vídeo agora, mas a gente sabe que o juízo começa pela casa de Deus, né? E sabemos que o juízo do ímpio, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, o juízo do ímpio é depois do milênio, né? É no milênio, desculpa, né? Execução é depois do milênio, Apocalipse 20, verso 5, porque o ímpio só vai ressuscitar depois do milênio. Então, o julgamento agora começa para quem aceitou a Jesus, né? Então, o ímpio não está participando desse juízo agora. O ímpio ele vai saber sua sentença após o milênio, que eles vão ressuscitar depois do milênio, né? Então, a gente percebe isso biblicamente, tá, irmãos? Como eu já fiz vídeo também explicando sobre isso, não vou me aprofundar isso sobre agora, tá? Então, aqui fala o que então no verso 7, ó. Porque vinda a hora do seu juízo, né? Então, tem o juízo pré-advento, que é por salvos, na verdade, né? A pessoa aceitou Jesus, ela tá salva, né? Que isso foi bem claro, mas como a gente vive, por exemplo, 70, 80, 90 anos, 100, 120, o que acontece? Acontece o juízo para quê? Porque, biblicamente, vamos lá, por exemplo, para a gente entender melhor, ó, lá em Êxodo, porque o nosso nome pode ser riscado no livro da vida, irmãos, enquanto é vida. Então, pode ser riscado, né? Pode ser incluído. Êxodo, vou dar um exemplo de Êxodo aqui, de Moisés, ó. Olha o que ele fala, Êxodo 30. Vou procurar Êxodo, ó, 32, aqui verso 32 e 33, ó. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escritos. Verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, irmãos, o juízo acontece nesse exato momento, porque Moisés falou que, ó, se você não, ó, aquele que, aqui, ó, se você, o que Moisés quer dizer aqui no contexto, né? Se o povo de Israel não fosse perdoado, o que aconteceria? Ele falou: Deus, risca o meu próprio nome, né? No caso, ele perderia a salvação. E Deus falou que aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, irmãos, nesse exato momento acontece um juízo, né? O juízo começa pela casa de Deus. Como Moisés aqui era um profeta, né? E estava salvo pelo livro da vida, só que Moisés falou assim: olha, se você não perdoar o povo aqui de Israel, pode riscar meu nome aí, porque nesse exato momento acontece um juízo, né? A gente pode também comprovar em Daniel 7, Daniel capítulo 7, a partir do verso 9, ó. Provérbios, vamos lá um pouquinho, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aqui, ó. Daniel 7, aqui, ó, verso 9, por exemplo, ó. Daniel 7, verso 9, ó. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Aqui é os anjos, tá, irmãos? E milhões de milhões estavam diante deles, né? Então, na verdade, os anjos como espectadores, né? Assentou-se o juízo e abriram-se os livros, né? Então, a gente percebe o que aqui, irmãos? Ó, uma cena de juízo. Isso está acontecendo aqui nesse exato momento, porque o juízo começa pela casa de Deus. Então, Daniel 7, versos 9 e 10, confirma isso aqui, fala que abriram-se os livros. Então, nesse exato momento está acontecendo essa cena de juízo, o livro, o nome riscado, o nome aderido, né? Então, quando a Bíblia fala chegou a hora do seu juízo, é isso que está acontecendo, irmãos, né? O livro da vida, né? Deus está colocando e retirando nomes, né? Se a pessoa aceitou a Jesus, se a pessoa de repente não se arrependeu daquele pecado, né? Tem pessoas que falam que é cristão, mas não condiz com a sua fé, então Deus está riscando nomes. Então é isso que está acontecendo, tá, irmãos? Agora,
Toca em Daniel. Deixa eu ver se eu leio Malaquias ou não. Vamos ver se eu leio Malaquias. Ou não. Pensando se eu leio Malaquias ou não. Acho que não vai ficar muito. O vídeo vai ficar muito longo, tá, irmãos? Porque já deu para entender essa questão do livro riscar livro, de não de riscar nomes, né? De aderir, de tirar, né? Então agora vamos voltar para Apocalipse 14, verso 7. Se ler a Malaquias também praticamente já está explicado, né? Senão fica muito longo, né? Por isso que eu parei e pensei, acho que não tem necessidade, né? Então Apocalipse 14, verso 7, né? Expliquei, ó. Temer a Deus e dar a Ele glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E olha aqui, ó, mas olha o complemento dessa mensagem, ó. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Na segunda mensagem angelical, tá pedindo para a gente adorar ao Deus que criou, né? Adorar aquele que fez o céu, a terra, né? Ó, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, na segunda mensagem angelical, pede o quê? A adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou tudo este universo, né? Mas da onde será que João tirou essa mensagem? Vamos para Êxodo 20, verso 11. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Como saber se a gente está adorando a Deus, o Deus Criador? Só para a gente ir para Êxodo 20, verso 11. Está dentro dos 10 mandamentos, ó. Vocês vão reparar a mensagem idêntica, ó. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, né? A mesma expressão de Apocalipse 14, 7, ó. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Ele está falando para a gente adorar, né? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E ao cumprimento, vírgula, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, irmãos, a mensagem do segundo anjo é para a gente adorar o Deus Criador, né? E para adorar o Deus Criador, a gente guarda os 10 mandamentos, né? Porque a gente ama a Deus, não para ser salvo, porque a gente já foi salvo. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? João 14, verso 15, João 15, verso 10. Aquele que não guarda, aquele que fala que conhece a Deus e não guarda é mentiroso, né? 1 João 3, versos 3 a 7. Claro, não estou falando para as pessoas que não conhecem, por exemplo, os 10 mandamentos, não conhecem a verdade do sábado, por exemplo, ou pessoas que ainda não compreendeu, teve uma interpretação diferente da Bíblia. Não é para essas pessoas, mas quando a pessoa tiver a interpretação corretíssima pela Bíblia, como Isaías 28, verso 10, por exemplo, fala que é um mandamento aqui, um mandamento ali, né? Saber que toda a escritura é inspirada por Deus para corrigir, para ensinar, né? 2 Timóteo 3, verso 16 e 17, né? João 5, verso 39, estudar as escrituras que nela contém a vida eterna. Então, irmãos, se você quer saber se a gente está adorando o Deus que criou tudo, a pessoa vai guardar o sábado, que está dentro dos 10 mandamentos, né? Que o sábado, na verdade, foi dado antes da lei e do pecado, né? Gênesis 2, verso 1 a 3, né? Então, ela fala que Deus fez o mundo em 6 dias, e o 7º dia ele abençoou, santificou e descansou. Então, irmãos, na segunda mensagem angelical, está falando para a gente adorar o Deus Criador. Então, quem guarda o sábado quer demonstrar para a humanidade que a gente adora um Deus Criador, não que a gente venha do macaco, do Big Bang e etc. Então, a segunda mensagem angelical é essa. Primeira mensagem é aceitar Jesus como Salvador, o Evangelho eterno, né? A segunda, proclamar que está acontecendo um juízo no céu nesse exato momento para as pessoas que confessam que aceitaram a Jesus, né? E também a gente adorar o Deus que é o Criador. E a gente demonstra isso guardando o dia que Ele santificou. E é um dia que demonstra que Ele é Criador do universo, que é o sábado, o 7º dia. Vamos continuar na mensagem, irmãos? Então, Êxodo 20, ele pegou essa mensagem de Êxodo 20, verso 11, né? Então, e Apocalipse 14, 7, né? Então, agora a gente vai voltar para Apocalipse 14. Agora o verso 8, olha o que a Bíblia fala, irmãos.
E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Né? E o verso 9, ó, vamos até o verso 9, tá, irmãos? Ó. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, verso 10, ó, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Irmãos, a terceira mensagem também é bem rígida, né? Aqui está falando que é o quê? Que vai cair Babilônia, caiu a Babilônia, né? E depois, daqui a pouco eu vou explicar o que significa Babilônia biblicamente. E aquele que ficar na Babilônia vai participar do juízo de Deus, né? Então, aqui, ó, Babilônia. Quem seria a Babilônia? Apocalipse 17, verso 5 responde, ó. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então aqui fala o quê? Que Babilônia, a grande Babilônia, né? Ela é a mãe, né? E a gente percebe o quê? Que ela tem suas filhas, né? Então, se a mensagem aqui fala, por exemplo, no verso 7, para a gente adorar o Deus Criador, guardando o dia de sábado, o que Babilônia fala? Babilônia fala que o dia do Senhor é o domingo, né? Primeiro que nem existe domingo na Bíblia, primeiro dia da semana. Gênesis 1, verso 5, João 20, verso 7, Atos 20, João 20, verso 1, desculpa, Atos 20, verso 7, ali 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, né? E etc. Então, o domingo ele é primeiro dia da semana, nem final de semana na verdade, né? Então, quem prega que o domingo é o dia do Senhor, está participando de Babilônia, né? Mesmo que a pessoa que não conhece, mas que pela misericórdia de Deus a pessoa vai conhecer, aí a pessoa vai tomar decisão por lado correto biblicamente, mas Babilônia prega que o domingo é o dia do Senhor. E biblicamente, o dia do Senhor é o sábado, irmãos. Então, e também quem prega contra os 10 mandamentos, né? E a Bíblia fala em Mateus 7, verso 21 a 23, né? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que lá fala o quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Que naquele grande dia muitos vão falar assim: Ah, Senhor, no seu nome eu fiz vários sinais, milagres, maravilhas. Jesus vai falar assim: Apartai-vos de mim, não vos conheço, aqueles que praticai a iniquidade. E sabemos que iniquidade no grego é a palavra anomian. E o que significa anomian no português? Transgressão da lei, sem lei ou desrespeito à lei de Deus, né? Então, muitos pastores que pregou contra o sábado, contra os 10 mandamentos, aquele dia Jesus vai falar assim: Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, que pratica a transgressão da lei. E lembra que 1 João 3, verso 4 fala que pecado é iniquidade. Em algumas traduções, corretamente, pecado é a transgressão da lei, né? Como também Mateus 7, verso 23, que fala: Apartai-vos de mim, que praticar a iniquidade. Em algumas traduções, corretamente, fala: Apartai-vos de mim, que é contra a lei, sem lei, que desrespeito à lei. Então, tem as traduções, né? A NVI, a NVT também. Então, se eu não me engano, a NVT também. Na NVI, a NVT, nova versão transformadora e nova versão internacional, né? Essas duas versões que eu dei uma olhadinha tá traduzido corretamente, né? Iniquidade, né? Então, irmãos, mas quem é a grande Babilônia, né? Vamos descobrir, por exemplo, em Daniel 7, verso 25. Ó. Daniel 7, 25 dá uns vislumbre não, na verdade, claramente fala quem é a grande Babilônia. Ó. Daniel 7, verso 25. Ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Irmãos, o único poder religioso, né, que mudou o tempo, mudou a lei de Deus, né, foi o papado, né?
Se a gente for pegar, por exemplo, os 10 mandamentos bíblicos, de Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, né? E os 10 mandamentos do catecismo, vocês percebem que eles tiraram o mandamento de imagem e escultura e trocaram a guarda do sábado para a guarda do domingo, né? Tem até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, dessa Bíblia aqui, ó. Mostra aqui, por exemplo, acho que vai dar para vocês verem, ó. Tá bem de perto, não sei se vai dar para ver, ó. Vocês percebem a diferença dos 10 mandamentos e os catecismo, né? Lembrando que quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio dedo de Deus, Êxodo 31, verso 18. E o catecismo foi o quê? Papado, né? Tô falando mal contra a igreja católica, tá, irmãos? Porque até então eu tô pregando aqui que quem guarda o domingo não é só a igreja católica. Várias igrejas protestantes, evangélicas, guardam o domingo. E biblicamente não tem apoio, irmãos. Então não tô falando mal nem de placa de igreja evangélica, nem de igreja católica, tá, irmãos? Tem muitas pessoas lá que amam Jesus, é sincera de coração, vai ser salvas pela misericórdia e pelo sangue de Cristo, né? Como adventista também vai ser salvo pelo sangue e pela misericórdia de Cristo, né? Então, a Bíblia fala o quê? A grande mãe é o papado, né? A grande mãe é a igreja católica, né? De doutrinas, tá, irmão? Não estou falando de pessoas, tá? E as suas filhas, porque eles que mudaram a lei, eles mudaram 2 mandamentos da lei de Deus. E a gente percebe que, infelizmente, a maioria das igrejas evangélicas, eu falo com todo respeito, não vou falar que é todas, aderiram o domingo como dia do Senhor, sem base bíblica nenhuma. Por exemplo, olha o que a Bíblia fala em Tiago 2, verso 10. Ó. A gente fala assim, mas o mandamento da lei foi abolido. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, mas vou abrir só um. Tiago 2, verso 10, olha o que a Bíblia fala. Ó. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, né? Por exemplo, verso 11 também. Ó. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Então, irmãos, Êxodo 20 fala que é 10 mandamentos. Mas se a gente guardar 9 ou 8, aqui fala que a gente é culpado de todos. Então, a gente tem que guardar os 10 mandamentos. E é isso que a Bíblia fala, né? Biblicamente é isso, né? Então, a gente percebe aqui que Babilônia, né? Caiu a grande Babilônia. Na verdade, são o quê? São o papado, né? As doutrinas da Igreja Católica e um monte de doutrina das igrejas evangélicas, né? Tem muitas pessoas lá que vai ser salvo, tá, irmãos? Né? Salvação não é por placa de igreja, tá? É por nome de Cristo, né? Mas em questão de doutrinas, né? A gente percebe sim que Babilônia tem suas filhas, Apocalipse 17, verso 5, e lá fala o quê? Né? Como a gente acabou de ler, na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, né? Grande Babilônia, né? A mãe das prostituições, o papado, né? A doutrina do catolicismo, né? Romano, e aqui a grande Babilônia, a mãe, né? Das prostituições, né? E a mãe é o quê? As suas filhas, né? As igrejas que aderiram, por exemplo, a questão da imortalidade da alma, né? Que não é bíblico, né? A gente viu isso a profundo. A questão da guarda do domingo, né? Então tem várias doutrinas que a Bíblia não apoia, irmãos, se a gente vê a profundo. Então, essas são as 3 mensagens angelicais que a Bíblia não está dizendo, tá bom, irmãos? Apocalipse 14, no verso 12, que é o próprio contexto das 3 mensagens angelicais, ó. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Para a gente adorar o Criador, né? E olha Apocalipse 14, verso 12, ó. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, a fé de Jesus. Então, os que guardam os 10 mandamentos de Deus e a fé em Cristo. E eu vou finalizar com Apocalipse 12, verso 17, ó. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, essas são as 3 mensagens angelicais que Deus quer nos transmitir, para a gente aceitar Jesus como Salvador, de Apocalipse 14, verso 6 a 9, né, que é o Evangelho Eterno, que chegou o juízo de Deus, né, para os salvos, né, primeiramente, e depois para o ímpio, e a gente adorar o Deus que é o Criador, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há,
E isso a gente demonstra guardando o sábado, que é um mandamento que demonstra que existe um Deus que criou tudo isso aqui em 6 dias, né? Ser humano, animal, mar, tudo que existe. E o sétimo dia Deus abençoou, santificou e descansou. É o selo de Deus. E a gente percebe que a terceira mensagem fala o quê? Para a gente sair de Babilônia, né? E Babilônia e também suas filhas, né? Que pregam o quê? Guarde de domingo, imortalidade da alma e doutrinas antibíblicas. Tá bom, irmão? Eu falo isso com todo respeito, porque eu amo todas as pessoas de qualquer religião. Eu tenho muitos amigos, tá, irmãos? Não é só evangélico, católico, adventista, judeu messiânico também, até pessoas de espiritismo, umbanda. Então, eu amo qualquer pessoa, independente da sua crença. Mas a Bíblia fala isso nas 3 mensagens angelicais, tá, irmão? Um grande abraço a todos, Deus abençoe.